Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, eu quero mostrar para vocês o próprio presidente Bolsonaro falando, porque muitas mentiras vão ser ditas e vão ser feitas, verdadeiras operações tapa-buraco, para que as pessoas achem que ele está trabalhando, que o que ele não fez durante os quase 4 anos de mandato, ele agora no finalzinho vai consertar tudo. Embora existam muitas pessoas que estão percebendo o que ele diz, é fato que ainda existe muitas que acreditam nas mentiras dele. Porque ele defende coisas que são o problema do Brasil. Quando se fala em moral, bons costumes, respeito à religião, direito do cidadão se defender, 99,9% dos brasileiros estão de acordo. Não tem como ficar contra isso. E aí, é como se fosse uma roupa que o cara vestisse ali, olha, eu sou conservador. Mas o que um conservador tem que conservar é o seu patrimônio. E esse ele está entregando todo. A principal mola do mundo é a economia. Se você não vai bem na economia, meu irmão, como os próprios donos do mundo disseram, e eu citei no último vídeo, dê-me o controle do dinheiro e não me importa quem faça as leis. Portanto, qualquer plano que se faça, qualquer estratégia, ela sempre será derrubada, ela sempre fracassará, porque você não tem condições. Quando você não tem condições, você tem que se submeter a coisas que normalmente você não toparia. Então eu dei um exemplo, há um tempo atrás, que você tivesse um vazamento na sua casa no cano mestre, o cano principal, que fornece água para todas as torneiras da sua água. Você tem um vazamento ali. Esse é o problema da sua casa. Aí você chama um encanador para resolver o problema e ele diz, olha, para resolver esse problema aí tem que quebrar a parede e tem que consertar esse cano. Aí você diz, não, minha parede não, porque eu botei porcelanato, não vai quebrar a parede. Nós vamos tomar outra atitude. Beleza, aquele profissional vai embora. Aí você chama outro, ele identifica a mesma coisa, aí você manda o cara embora de novo. O que você quer fazer é trocar as torneiras, trocar a pia, o vaso sanitário, você vai fazer tudo para economizar água, mas o vazamento continua lá, na parte central da sua casa. Não importa as coisas que você fizer, trocar todos os utensílios, fazer um racionamento d'água, a água vai secar rápido por causa desse vazamento. E a tendência com o tempo é esse vazamento aumentar e apodrecer inclusive a sua parede. É óbvio que se você tivesse uma situação dessa, a coisa mais racional que você faria era consertar. Mas os nossos governos são pagos para não fazer isso. Então você vai ouvir, eu quero que você escute na íntegra, para que depois outros bolsonaristas não venham aqui dizer, vocês tiram de contexto as falas do presidente. Vou colocar na íntegra ele falando sobre baixar imposto, parar de cobrar ICMS, etc, etc. E eu vou explicar depois, vou colocar inclusive uma terceira opinião de o porquê isso não vai dar certo. Isso é uma operação tapa-buracos que só poderia vir de um mau caráter mentiroso que só está a fim de ganhar as eleições e, abusando da ignorância do povo, ele vem com essas propostas. Vamos escutar. Mas nós sabemos que vem acontecendo na questão dos combustíveis, onde todos sofrem, em especial os mais humildes. Então a Câmara dos Deputados, comando do deputado Arthur Lira, aprovou um projeto de lei complementar. Está no Senado. Fala então da redução de impostos para a essencialidade. Tem a ver com os combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte. Fixa no teto máximo o ICMS, disso em 17%. A gente espera, obviamente, que haja um entendimento por parte do Senado Federal, dos senhores senadores, para aprovação deste projeto de lei complementar. Mas o governo federal, conversando com as duas lideranças do Congresso, resolveu avançar nessa diminuição da carga tributária para os brasileiros. No tocante ao diesel, nós já zeramos o imposto federal do mesmo, que é o PIS/COFINS, e estamos propondo aos seus governadores o 17% que fica para eles, em uma vez aprovado o projeto de lei complementar, nós, o governo federal, zerarmos o ICMS do diesel e nós pagaríamos aos seus governadores isso que eles deixariam de arrecadar. Também o gás de cozinha, nós zeramos o imposto federal PIS/COFINS desde o ano passado e desde que os senhores governadores entendam que possam também zerar o ICMS, nós, o governo federal, ressarciremos aos seus governadores o que deixarão de arrecadar. Também na gasolina e no etanol, lá no projeto de lei complementar, cai para 17% o ICMS e o governo federal se dispõe a zerar o seu tributo federal, PIS, COFINS e CID. Ou seja, a gasolina também deixaria de ter imposto federal.
Então essas propostas que foram colocadas à mesa hoje para os dois presidentes das casas, eles levarão para os senhores deputados e senadores, mais senadores que na Câmara já foi aprovado o projeto, em havendo entendimento por parte dos senhores senadores, em se aprovando o projeto de lei complementar, em se promulgando de forma bastante rápida uma emenda à Constituição, isso se faria valer imediatamente. Bom, isso nunca vai dar certo, meus irmãos, e a prova está no próprio governo dele. Ele congelou o ICMS dos governadores e zerou o imposto federal. O que foi que aconteceu nesses últimos meses? Você é brasileiro, você anda, você sabe o que é que está acontecendo. Os preços continuam subindo. O general Mourão foi o cara mais sincero desse governo, porque ele disse, olha, os preços só tendem a subir, não importa o que a gente faça. Os preços vão subir. Porque como nós colocamos PPI, quem vai ditar os preços são eles. As empresas internacionais. Eles vão dizer quanto vale o litro de combustível. E a tendência no mundo todo, independente de treta que está havendo lá, entre aqueles dois países, não interessa isso. Outras tretas vão vir, outras pandemias vão vir, que vai fazer esse preço subir. Eles já declararam o fim do carro a combustão. E para fazer gradualmente as pessoas passarem para o carro elétrico, carro esse que não é questão de ambientalização, é porque esse carro ele vai ser mais controlável, vai poder ser bloqueado por aplicativo e etc, etc. Você não vai mais ser dono desses carros. Parece brincadeira, parece teoria da conspiração, mas o que vai acontecer com esses carros, você vai pagar para usar, certo? Você vai ficar renovando licença ali. Mas se você acelerar um pouco a mais da conta, né? Se você fizer alguma coisa, tiver alguma pendência com um cara como o Alexandre de Moraes, esse carro é bloqueado onde ele estiver. Você perde o direito também de dirigir. Você vai ser cancelado nesse novo mundo, que está sendo montado todo para isso, para dar o poder total ao anticristo. A maneira de nós nos libertarmos disso seria arrancando esse PPI do preço do combustível interno, que tem a PPI no que se exporta. Agora, aqui dentro, nós somos os donos do petróleo e temos que pagar como se não tivéssemos aqui, como se tivesse que buscar lá fora. Não existe isso aí. O preço baixo é a nossa parte do lucro. O presidente, os governadores, prefeitos e etc., todos eles não são os donos de nada. Eles estão ali representando os donos, que somos nós, coletivamente. Mas as pessoas não entendem isso. Não, isso é do governo. Não, é nosso. É nosso mesmo. Está no nosso território. Todo brasileiro é dono. E como dono, a nossa parte é justamente que mantenha os preços baixos aqui. Cobra-se despesas versus lucro para a empresa continuar se desenvolvendo, lucro justo e só, mais nada. Não é justo a gente pagar PPI se a gente ganha em real. Como é que a gente vai pagar em euro e em dólar? O dinheiro deles valendo 4, 5, 6 vezes mais do que o nosso. Isso não existe. É desleal, até porque eles criam dinheiro a partir do nada. É outra coisa que você também sabe disso, você que é desperto. Então o que o Bolsonaro está fazendo é uma operação tapa-buraco para ganhar a eleição. As pessoas dizem, e o presidente está trabalhando. Dizem que quando ele fizer isso aí, inclusive ele quer usar o dinheiro da privatização da Eletrobras para conseguir deixar aí uns 5, 6 meses o preço mais baixo, chegar a R$4 o litro de combustível, onde o próprio governo vai estar comprando combustível para você. Mas se você é um adulto, se você tem cabeça, você sabe que não há nada mais caro do que o governo dá de graça. Porque o governo não dá nada de graça. O governo é pior do que eu, o governo é pior do que vocês. Ele não tem um conto, um centavo ele não tem. Ele vai arrancar de nós mesmos. Então, quando o dinheiro da privatização da Eletrobras acabar e a tendência desse barril de petróleo é subir mais o preço, você vai começar a pagar 15, 20 reais no litro de combustível. Salve esse vídeo, para você me cobrar depois. É o que vai acontecer se Bolsonaro for reeleito. Para você ter ideia, esse cara é tão criminoso, família, que nessa privatização da Eletrobras, o Lula disse que se ganhasse, vai reverter o processo de privatização. E para evitar isso, que o governo compre as ações de volta, ele colocou uma regra, que só essa regra, meu irmão, era para dar cadeia mesmo. É alta traição à nação. Se ele mesmo se arrepender depois da privatização, o próprio Bolsonaro, ele for reeleito, e se arrepender e quiser reestatizar o negócio comprando as ações de volta, ele terá que pagar o valor dela que foi mais alto na história. Por exemplo, se lá em 2004 ela valia 100 e hoje está valendo 20, tem que pagar esse valor aí. Como é que o cara cria uma regra dessa, meu irmão? O cara só cria uma regra dessa se ele estiver sendo pago para isso. Se investigar esse homem, ele vai pra cadeia na hora. Tem muita coisa errada aí, meu irmão. Ele e o Paulo Jegues. Mas para que não fique só nas minhas palavras, vou colocar aí um trecho que me foi enviado também. Não sei quem fez o vídeo, mas vale muito a pena você ouvir a opinião de um profissional, para que você veja que muitas pessoas estão percebendo isso, meus irmãos. Apenas o gado idiotizado e analfabeto é que continua apoiando um dos piores governos, comparado mesmo ao PT, que o Brasil já viu. Vamos lá.
importantes, como essa do ICMS, da regra do ICMS para os estados, isso é uma votação importante, né? Isso é uma bomba relógio que já vai estourar. Isso é fake news. Essa do ICMS? Porque, olha, os estados passaram 4 meses com seus ICMS congelados e mesmo assim o combustível continua aumentando, porque a política de petróleo ela é internacional. Nós só temos que tomar isso. Nós temos que retomar isso. Então essa parada dos 17% de limitar é fake news? Não, vai baixar a gasolina. Vai baixar. Nós vamos viver aí 60, 120 dias. Podemos chegar até R$4 a gasolina. Ah, o Bolsonaro vai subir, pô, não vai? Vai. Aí tu espera para outubro. A política internacional não tem ICMS que segure. Não tem, não existe. E se ele for privatizar de vez a Petrobras, ainda é pior. Aí é que os caras vão para a política internacional. Né? Então, é uma medida paliativa. É necessária agora? Necessário demais. Extremamente. Eu acho, nesse exato momento, é a única saída que pode se ter, né? Vamos para 17%, beleza. Eu só tenho medo é que quando essa esmola é grande, né? Porque é uma esmola boa. Quando cai o teto da igreja, desmorona, né? Pior cego, meus irmãos, é aquele que não quer ver. Tá clara a situação. Se a pessoa parar para raciocinar, não precisa ser economista, nem nada do tipo. Tudo que o governo dá, ele cobra dobrado depois. Você acha que todos esses preços altos também não tem nada a ver com esses auxílio emergencial que eles deram aí durante a pandemia? Você acha que nós não estamos pagando isso? E por que você acha que o combustível, logo na época de eleição, ele vai fazer de tudo para baixar o preço aí pelos próximos 4, 6 meses? Quando for lá para janeiro, ou até antes mesmo, em cima das eleições já começam os preços a subirem. Porque o problema, o vazamento é no cano mestre, é o PPI. Mesmo a Petrobras tendo despesa em reais, ela paga salário de funcionário, ela tem despesa nas máquinas em real, é tudo pago em real. Mas ela está cobrando como se a gente recebesse dólar. Então querem mexer, não, a gente paga, a gente faz isso, a gente faz aquilo, é tudo paliativo. Não adianta trocar as torneiras, não adianta trocar a descarga, o problema é no cano mestre. Ou muda-se esse PPI, ou, meu irmão, logo nós vamos pagar aí 15 ou 20 reais, porque essa é uma vontade global. A única defesa que o Brasil tem é tirar esse PPI imediatamente. E eu espero que o próximo presidente que entre faça isso e que esse homem não ganhe, porque a agenda dele, o plano de governo dele hoje é o pior de todos. O plano econômico que ele tem para o Brasil, as propostas que ele tem, se você analisar cada um dos que estão ali, você vê que o dele é pior. É só analisar. Não quero saber do candidato. Eu vou pegar aqui, não vou nem olhar quem foi que propôs. Pega os planos econômicos, tira o título de quem propôs, o governo, esquece quem está propondo e analisa. Você vai achar o pior e quando você for olhar quem propôs esse pior, é justamente o Bolsonaro. É privatizar tudo, é entregar tudo na mão dos donos do mundo. Justamente eles que estão causando isso aí, não só no Brasil, mas no mundo todo. Eles que causam as tretas, sempre estão participando de tudo. Eles que inventam de boicotar, fazer sanções, mesmo precisando dos itens do país, mas fazem isso porque sabem que o mundo é trouxa e vai pagar junto com eles. No final das contas, eles só enricam, porque você vê, prejuízo eles não ficam, meu amigo. Eles crescem logo o valor da própria moeda. Assim é bom demais. Imagine se a gente tivesse esse poder. Não, vou fazer aqui as sanções, espera aí. Vai ter prejuízo não? Não, vai ter um pouquinho, mas eu aumento aqui o preço da minha moeda e continuo comprando as coisas baratas. Ponto final. E por que o mundo segue isso? O mundo segue isso porque é refém, porque aceita políticos como o Bolsonaro, que tem a síndrome de cachorro no seu DNA. Enfim, vou ficando por aqui. Espero que você tenha compreendido e se compreendeu, compartilhe esse vídeo, mostre para mais pessoas. Para encerrar, a gente vai voltar às 5 da tarde e para encerrar fica aí com as belas declarações do nosso ministro Paulo Jegues. Um abraço e até às 5. Fui! Não atrapalha ninguém. Deixa cada um se fuder. Damares, o presidente fala de liberdade. Deixa cada um se fuder do jeito que quiser. Principalmente se o cara é maior, vacinado e bilionário. Deixa o cara se fuder. Lá não entra nenhum brasileirinho. O presidente fala de liberdade. Deixa cada um se fuder do jeito que quiser. Lá